todos. Nós estamos aqui na Rádio Acapesp. Esse é o programa Espiritualidade em Foco. Eu sou o pai Gabriel Landim e hoje nós temos dois convidados. Um é o nosso pré-candidato a vereador pelo município de São Paulo, o Dr. Basílio. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para que os irmãos conheçam. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em primeiro lugar dizer da honra, da satisfação em poder dirigir-me a vocês, meus queridos irmãos de Umbanda, de Candomblé. Hoje nesse programa vamos falar um pouco de tudo, a grande verdade é essa. Vamos falar um pouco de direito, vamos falar um pouco de obrigações, não é? Até porque o nosso direito vai até onde começa o do outro. Então hoje é um bate-papo informal. Gostaria de agradecer o convite feito pelo nosso querido irmão Gabriel Landim. Essa live está sendo feita aqui por um grande parceiro nosso, que é a Rádio Acapesp, uma entidade sem fins lucrativos e que dá um apoio muito grande para a nossa religião. Aqui não existe só esse programa. Nossa religião faz outros programas e todos eles com a ajuda da nossa querida Rádio Acapesp. Nós estamos também aqui com o irmão Pai Tadeu, né? Ele representa o IDAFRO. O irmão pode se apresentar e falar um pouco sobre o IDAFRO. Obrigado. Nosso grande irmão aí, Gabriel Landim. Eu sou Tadeu de Oxóssi, pai Tadeu de Oxóssi, da Casa do Flecheiro, Organizações Flecheiro. Estou também como diretor do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. E a gente vai falar um pouquinho também sobre, exatamente como meu grande irmão Basílio falou, direitos e deveres das casas, né? Vamos falar um pouco também das religiões que nós abrangemos aí. Temos aí situações que ocorrem no Brasil inteiro com relação à nossa religião Umbanda e Candomblé, e que diz muito também sobre obrigações que nós temos, né, com relação à parte jurídica. Não são só os direitos, mas são os deveres que nós temos também. E agradecer mais uma vez a Acapesp, ao meu irmão Gabriel, e estamos juntos. Gratidão, irmão. O Sérgio Zicran, nosso fundador da Acapesp, está assistindo, né? Mandando uma boa noite para todos nós. Obrigado. Eu retribuo a boa noite. Forte abraço, grande irmão. Então, conheço o Serginho há quantos anos? É que a gente não tem um contato assim muito próximo, mas eu conheço o Sérgio há mais de 20 anos. Bacana. E como hoje a gente está com duas pessoas que defendem nossa religião, né, nossa religiosidade, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, né, com tanta garra e tanto afinco, né, os irmãos poderiam falar, a começar do Dr. Basílio, né, um pouco sobre o que vem acontecendo de movimentos importantes, né, da nossa religiosidade. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é nítido, né, que o problema da pandemia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos aí com uma pandemia e um número de mortes diariamente de mais de 1.000 pessoas. E a gente vem solicitando a grande maioria das nossas famílias que esperem um pouco. E eu acho que não é o momento adequado de nós abrirmos as nossas casas para a prática da caridade. Estamos há mais de 120 dias com os nossos tambores cobertos de branco em respeito às pessoas desencarnadas. E hoje o nosso campo astral está muito pesado. O número de desencarne no mundo é muito grande. Então vocês imaginem, nós que somos de Umbanda e de Candomblé, conhecemos profundamente e como é que está o campo astral, não é? São pessoas que desencarnam do dia para a noite. Eu conheço casos de babalorixás
que desencarnaram em coisa de 3, 4 dias. Então, nós estamos solicitando a todos que esperem um pouco. Nossa religião é contato, meus irmãos. Nós vivemos de contato. Conversando com as nossas entidades é muito próximo, é o beijo na mão do Pai e da Mãe de Santo, de irmãos, é o cumprimento do candomblé no chão, vai outro no mesmo lugar. Enfim, é meramente impossível esse tipo de contato. Entendeu? Então a gente solicita que fiquem um pouco mais com os templos fechados, até porque a pandemia continua, como falei, nós estamos com casos diários de mais de 1000 pessoas. E hoje aqueles que não querem ficar com seus atabaques calados, pelo menos tomem todas os cuidados em que o governo direciona toda a nossa população, toda a nossa sociedade, não é? É recepcionar as pessoas com álcool gel, com o termômetro, aquele aparelho de tirar a medição de temperatura, uso obrigatório de máscara e o isolamento, que é aquela velha história. Nossas casas, na sua grande maioria, são casas pequenas, são casas que, infelizmente, nós não temos como distanciar o que é obrigatório por lei, que é no mínimo 1,5 metro. Então, aquelas casas que ainda relutam em praticar o trabalho, que façam com esse distanciamento, com um número reduzido de assistência e de filhos de santo. Temos casas que têm um número excessivo de filhos de santo, existe um aglomeramento muito grande, então a gente orienta que não o faça, divida em 3 turmas ou a metade, e assistência também, para que não haja essa pandemia, não é? Essa proliferação do vírus da Covid-19. A gente solicita também que tomem muito cuidado, não é? Nós estamos lidando com vida, acima de tudo vida, que é o fator primordial da nossa existência, é a vida, não é? O pai e a mãe de santo que incorrer em alguma sanção, ele vai ter um prejuízo muito grande, meus irmãos. Hoje, com a propagação da pandemia, ele responde criminalmente. Ele responde não só criminalmente por propagação da pandemia, como responde também pelo artigo 330 do Código Penal, que é a desobediência. A desobediência por quê? Porque você sabe quais são os métodos que têm que ser adotados, e se você não praticar esses métodos adotados e vier a ter um contágio muito grande no seu terreiro, você passa a ser criminalizado também por desobediência. Fora a área administrativa, né? A área administrativa, se você tem uma casa devidamente legalizada, você pode perder, inclusive, seu estatuto, a sua licença feita pela prefeitura é passível também de cassação. Então é preciso tomar muito cuidado, meus irmãos. A gente fala isso, eu como advogado do IDAFRO, e o pai Tadeu aqui também, como nosso parceiro do IDAFRO, estamos orientando a todos do Brasil, não é só São Paulo. O IDAFRO hoje é um instituto que advoga a nível Brasil. Então, nós solicitamos a todos vocês que tomem um cuidado muito grande, porque trata-se de vida. Irmão Tadeu, Essa da pandemia, a situação da pandemia, ela é realmente bastante preocupante, e nós temos, assim, não só do corpo mediúnico, como também da assistência, muitos idosos, né? Então é bastante delicado. Hoje a gente mexe com algo que nós não vemos e não temos domínio. Então, como o Dr. Basílio falou, não só a parte da lei que nós respondemos, né, criminalmente,
mas também a parte da consciência de você propagar esse vírus para as pessoas que você está ali atendendo. Então, realmente é bastante preocupante. Porém, eu acho também uma situação necessária para os médiuns da casa, né? Então, o médium se tratar numa época dessa, se cuidar da sua parte espiritual, da sua frequência espiritual, ele precisa disso. Então, que as casas tomem bastante cuidado, que se enquadrem dentro das normas da OMS, né, de higienização, mas que possa também acolher os médios, porque muita depressão, muita necessidade. Eu acredito na questão da emergência, né? Pode-se, principalmente a gente que lida com a espiritualidade, a gente não pode negar o auxílio, né? Independente da situação da pandemia, mas ser responsável. Sim, com certeza. Não é só a questão da pessoa que vai pegar, o jovem que vai lá numa gira, vai pegar, é a questão dos idosos, da família daquelas pessoas. Porque às vezes a pessoa pode contrair o vírus e ser assintomático e realmente transmitir isso, né? Então a nossa grande preocupação é exatamente essa, né? Agora, com referência ao atendimento pessoal, ele é pertinente e está coberto pela própria lei, né? O atendimento pessoal. Obviamente, os filhos de santo da casa terão, sem sombra de dúvida, a assistência do pai ou da mãe de santo, não é? Mas é aquela velha história, como o pai Tadeu estava dizendo, nós precisamos tomar cuidado com os assintomáticos, não é? Até porque a pessoa vem, ela está até então com uma aparência muito boa, não tem febre, não tem absolutamente nada, mas é transmissor. E a gente não sabe, não está escrito na testa de ninguém, não é? E essa pessoa muitas vezes vem na tua casa, você recepciona e está aí a pandemia, não é? Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul um evento de mais ou menos 100 pessoas. Depois de uma semana, mais de 50 tiveram teste positivo. E já foi acionado, inclusive, nós já fomos acionados, porque a delegacia está tomando as providências contra esse terreiro, tá entendendo? Então vocês imaginem, a gente pensa que isso não acontece, mas acontece. Tá? A gente imagina que não vai acontecer conosco, que isso só acontece com o vizinho, não é? Mas acontece. Muitas vezes também a vaidade, né, dos dirigentes, né, de querer ter aquelas pessoas ao redor. Sim. Mais importante do que essa vaidade é o cuidado com as pessoas. É o famoso pai Covid, né? Teve aquele caso de Mauá também. Mauá, exato. Mauá nós tivemos um caso de um babalorixá que recolheu 3 iaôs. Imagine, depois de 3 dias ele atestou positivo e depois de uma semana, praticamente na saída desses iaôs, também estavam contaminados com o Covid-19. Ele se recuperou, ficou um tempo entubado e as 3 iaôs também foram internadas, tiveram um quadro muito complicado, tiveram que ser entubadas, mas vocês vejam, é a falta de responsabilidade, tá entendendo? Nós precisamos de tomar muito cuidado. As nossas entidades estão entendendo o que está se passando na Terra. Eu estava vendo até um WhatsApp do pessoal da Bahia, que as próprias entidades estão pedindo para que não soem os nossos atabaques, que esperem um pouco para ver se acalma essa pandemia na Terra. É um caso de vida ou morte. Infelizmente é um caso de vida ou morte. Inclusive, até em questão da gente compartilhar um pouco de ensinamentos para as pessoas que estão assistindo, tem a questão também de que não necessariamente você precisa de uma incorporação para poder lidar com a sua entidade, lidar com a espiritualidade. Né? Então criou-se um mito, né, de que se você não incorporar o caboclo, o preto velho, algo ruim vai acontecer com você, você não consegue trabalhar de outra forma. Às vezes aquela velhinha colocada com um copinho d'água, com certeza, velhinha de arruda, transforma tudo, né? É muito mais bonito do que depender exclusivamente da incorporação.
A nossa religião, como ela é de contato, eu acredito que vai ser uma das últimas a ter uma flexibilização total, porque é contato realmente, né? Então, o preto velho é o psicólogo do pobre, né? Vai sentar ali na frente do preto velho, menos de 1 metro, vai tomar a bênção. Então, o passe que ele vai dar, seja de dispersão ou magnético, de alguma forma vai tocar o consulente. Então, eu acredito que a nossa religião, né, a Umbanda e Candomblé, serão uma das últimas religiões a ter, assim, a flexibilização total, né? Veja que engraçado que em nenhum momento, nenhuma das proibições que foram feitas, né, de isolamento social, ele baniu, vai fechar os templos e igrejas. Em nenhum momento, nenhum dos decretos fala em fechamento das igrejas. Ele fala assim, em não aglomeração. Né? Então, veja bem que em estado de sítio, nem estado de sítio, estado de guerra, as igrejas são fechadas. Porém, no caso de uma pandemia, é diferente porque é um atentado contra a saúde pública. Aí incorre no que o Dr. Basílio falou, entra dentro do jurídico e você responde juridicamente por isso. Então, é muito importante a informação. Né? É muito importante a informação preventiva, inclusive, né? Que é isso que o Dr. Basílio e toda a equipe do IDAFRO vem fazendo, né? E é isso que nós precisamos, esse conhecimento da prevenção, do que nós podemos ou não podemos fazer. Perfeito. Tá certo, Dr. Basílio? Correto. Aproveitar a oportunidade, né? Já que estamos falando em IDAFRO, mandar um forte abraço para o nosso parceiro, meu irmão, meu sócio, Dr. Edio Silva Júnior, Dr. Jader, que é o nosso parceiro também, nessa luta nos tribunais de todo o Brasil, né? Acho que uma coisa que o Brasil todo tomou conhecimento, que foi o nosso processo junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi o abate religioso. Nós temos uma grande gama do nosso pessoal de Umbanda que não pratica, mas existe aqueles que praticam, e para o nosso candomblé não há nem necessidade de falar, não é? Mas nós saímos em defesa dos nossos cultos africanos no tribunal máximo da nossa justiça, e tivemos ali uma vitória muito grande, uma vitória esmagadora de 11-0. Fomos elogiados por os 11 ministros, dizendo da constitucionalidade do abate religioso. É importante que a gente fale isso porque, para nós do IDAFRO, foi de uma responsabilidade muito grande. Imaginem, nós estávamos lidando com todas as casas de axé do Brasil. Uma escorregada que nós dessemos naquele tribunal, nós estaríamos proibidos de praticar a nossa religiosidade. Então, para nós foi de suma importância, e para a nossa religião foi muito importante, e hoje nós podemos praticar o nosso querido candomblé, e aqueles que cultuam da Umbanda também podemos cultuar com toda a tranquilidade, até porque ela é uma legislação totalmente constitucional. Isso é muito importante. O IDAFRO teve vários trabalhos. Nós já estamos na defesa da nossa religião há mais de 20 anos. Nós organizamos o IDAFRO, institucionalizamos o IDAFRO faz coisa de uns 2 anos para cá. Mas o IDAFRO já vem num trabalho muito grande. Tivemos o nosso direito de resposta contra a Rede Record, a TV Mulher, processo que levamos 16 anos nos tribunais, ganhamos, fizemos um acordo com a Rede Record, fomos ao ar, mostramos a toda a nossa sociedade quem é a nossa religião. Nós não somos aquilo que eles falam na religião, e que continuam até hoje. Nós estamos de olho porque tomamos conhecimento, inclusive, de que alguns programas foram apresentados, inclusive, simulação de animais, tá me entendendo? Quer dizer, um desrespeito total. Uma emissora que tem a concessão da União para prática de entretenimento, cultura, porque a União dá a concessão para uma rádio
para diversas coisas, não para único e exclusivamente interesse próprio. E infelizmente nós temos algumas rádios que trabalham para propagar o ódio contra as religiões as religiões afro-brasileiras. Essa é a grande realidade, tá entendendo? Porque quem olha essas televisões, dependendo de um certo horário, nós acho que só temos a Rede Globo. 9 horas, 9 e pouco, se você, tirando Rádio Globo e SBT, é tudo evangélico. E todas elas propagam o ódio. As pessoas, muitas vezes, quando você fala que é um bandista ou é candomblessista, as pessoas já se amedrontam, Já pensa sem conhecer. Dos demônios. Os demônios. São adoradores do demônio, né? Como nosso direito de resposta foi exatamente baseado nisso. Era pai de santo de costa, mãe de santos de costa, falando coisas absurdas. E você via que era uma pessoa totalmente despreparada, porque não conhecia nada da religião. Mas sabia propagar o ódio. A propagação do ódio era nítida. E é até hoje. Tá entendendo? Uma lavagem cerebral total. Essa é a grande verdade. Uma desinformação, né? Sim. Uma desinformação total. É aí que entra essa equipe de juristas do IDAFRO exatamente para elucidar isso, não só para a sociedade civil, como também para muitos religiosos que não conhecem a prática da Umbanda e Candomblé. Né? Eles tiveram um trabalho homérico junto aos ministros, mostrando para eles o que se fazia numa imolação, né? O que se fazia numa sacralização. Foi um trabalho homérico de 10 dias, visitando cada ministro com um memorial, explicando para eles como funcionava a sacralização dentro da religião, porque eles desconheciam. Exatamente. O maior problema que nós temos na legislação e no direito, de uma maneira geral, é exatamente a falta de informação. Nós não temos Ministério Público, nós não temos magistrados e muito menos delegacias de polícia que tenham conhecimento da nossa legislação. Essa é a grande verdade. Temos uma delegacia que hoje vem funcionando a contento, que nós conseguimos essa delegacia com muito custo, na época em que o doutor Edio Silva Júnior foi secretário da Justiça, que é o DECRAD, Delegacias de Delitos de Intolerância Religiosa. É uma delegacia que eles têm uma legislação, tem um conhecimento mais aberto para os direitos das religiões afro-brasileiras. Mas, infelizmente, as delegacias não têm. Muitas vezes é por isso que sofrem os nossos babalorixás, as nossas ialorixás, indo numa delegacia, fazendo uma queixa, e eles não sabem aonde tipificar aquele tipo de delito. Via de regra, colocam lá escarnecer ou vilipendiar, tá entendendo? E a legislação específica, eles não têm conhecimento. Então, muitas vezes até os inquéritos são arquivados quando a ida para o Ministério Público, porque até o Ministério Público desconhece alguma legislação pertinente à nossa religião, porque são vários os decretos, legislações, tratados internacionais. Nós temos uma gama de legislações e, infelizmente, toda essa área jurídica é muito precária nesse sentido. Há uma falta de conhecimento muito grande, tá entendendo? E a falta de conhecimento, eu vou ser muito claro e muito objetivo, da falta de conhecimento dos nossos babalorixás, das nossas ialorixás. Tá me entendendo? A gente começar a falar aqui de direito, eu acho isso muito importante, até porque você, pai, mãe de santo, babalorixá e ialorixá, tem tantas prerrogativas, obviamente tem obrigações também, porque meu direito vai até onde começa o do outro, não é? Mas nós temos uma faculdade de direitos, meus irmãos, que a nossa religião, eu posso ter certeza de que 75%, 80% não conhece. É uma pena muito grande, tá entendendo? Você, como terreiro ou em lei de candomblé, eu acho que é importantíssimo participar de uma federação devidamente legalizada,
tá me entendendo? Para que você possa gozar de todos os seus direitos. Porque se você não tiver devidamente legalizado, você não pode também buscar os seus direitos, não é? Você tem que estar devidamente legalizado, com o seu estatuto, CNPJ. Isso é importante que todos os terreiros tenham. Por intermédio da federação, lhe é outorgado o título de ministro religioso. Então vocês vejam bem a gama, o leque como abre de forma assim estupenda. Tá entendendo? Você passa a ter direito a recolher o INSS como ministro religioso. Você passa a ter direito à entrada em hospitais, em presídios, não nos horários normais, mas quando você está na prática religiosa, você pode entrar em qualquer momento. Tá entendendo? Não há necessidade do horário estipulado pelo hospital. Você tem direito a ser sepultado no seu próprio terreiro, desde que o terreiro esteja em nome da personalidade jurídica, tá entendendo? Daquela que está no estatuto e que seja um local próprio, não é? Porque não vai fazer num local alugado, depois vai sair, vai ter que fazer exumação de cadáver. Tá entendendo? Então é uma faculdade de direito, você pode fazer o casamento. Tá entendendo? Olha o poder que vocês têm. Você tem o poder do juiz de paz. Você tem o poder de fazer um casamento na sua casa. A tua federação, ela emite o documento, essa certidão, e você, de posse dessa certidão, vai junto ao cartório e registra esse casamento. Quer dizer, você foi a autoridade maior que otorgou esse documento, ele vai em cartório e o cartório é obrigado a fazer o registro. É um casamento religioso com efeito civil. Então imagine a prerrogativa que vocês têm. É uma prerrogativa muito grande. Isso quem tem esse título é o juiz de paz, que faz em cartório. E você pode fazer dentro da sua casa. Então vocês imaginam, é muito grande. Isso precisa chegar às casas. Sim, isso chega através da federação, através de instituições voltadas para um determinado fim. E nós temos visto aí nos últimos anos muitas instituições nascerem e ela não tem. Qual é o objetivo dessa instituição? Ela não tem. O objetivo do IDAFRO é jurídico. Né? O objetivo de uma federação é exatamente acolher o federado dentro da parte religiosa, dentro do que ele faz, realmente se é Umbanda, se é Jurema, se é Candomblé. Eu acho que isso, e essa desinformação, ela não para na porta do terreiro. Ela pega outras castas, ela vai até a política. Né? Pela falta de informação, o próprio Babalorixá, Yalorixá, o sacerdote, ele fica longe dos seus direitos, ele fica longe das leis orgânicas. Por isso que há necessidade, a gente fala, a política não mistura com religião. Mistura sim. A religião, na verdade, ela só vai subsistir se ela estiver politicamente correta. Né? E aí nós precisamos de pessoas politicamente inteligentes e corretas para poder nos defender. Como é que nós vamos colocar uma pessoa para nos representar se ela não tem uma qualificação para entender sobre as necessidades da casa e o que o Estado ou o município oferece? Né, doutor Basílio? Até porque ele discute uma série de coisas, né? Ele não vai falar em uma Câmara Municipal, em uma Assembleia Legislativa, em uma Câmara Federal ou no Senado, único e exclusivamente fatos ou direitos e obrigações das religiões. Ele vai falar de segurança, ele vai falar de educação, ele vai falar de segurança, educação, quer dizer, é uma gama de assuntos que são pertinentes ao vereador, ao deputado, e a gente precisa realmente de pessoas qualificadas para poder nos representar. Essa é a grande verdade. Nós temos leis, por exemplo, lei orgânica, uma delas que nos dá o direito de pedir a isenção da totalidade ou parcial de alguns impostos. Quantas pessoas que estão lá dentro que poderiam nos trazer essa possibilidade
e talvez elas nem conheçam. Isso no Como município fica do estado. a questão dos pequenos templos, por exemplo? Em que Quais sentido? são os direitos e como que esses pequenos templos eles conseguem se legalizar? Né? É o que eu acabei de Por falar. exemplo, quando a gente trata de um templo grande, né, é muito mais fácil, né, o acesso a essa informação e tudo. O IDAFRO, ele vem com essa função de orientar esses pequenos templos, esses pais que operam em pequenos espaços. A nossa religião, o IDAFRO, ele orienta a todos. Não existe, para nós não existe terreiro ou ilê pequeno, médio ou grande. Para nós é o todo. A religião é o todo. Umbanda, Umbanda, Candomblé, Candomblé. Nós temos terreiros de Umbanda, eu conheço com 150, 200 filhos de santo. Como conheço terreiros de 7, 8 pessoas que praticam praticamente no fundo do quintal. Mas há necessidade de qualquer gênero, há necessidade de que o Pai de Santo se legalize. Porque é a mesma coisa o comércio. O comércio não tem o pequeno ou o grande. Todos eles têm que ter o seu CNPJ, tem que se legalizar. E os terreiros é a mesma coisa. Se ele não estiver devidamente legalizado, ele não pode participar. Uma outra coisa que é muito importante dentro da cidade de São Paulo. Nós temos uma legislação que poucos conhecem. Muito poucos. E eu tenho certeza que todos têm uma despesa muito grande por mês, ou aqueles que têm disponibilidade paga à vista. Mas é um dinheiro desnecessário e poucos sabem. O IPTU, a cidade de São Paulo é isenta. A cidade de São Paulo é isento. Eu posso dizer com tranquilidade que 95% dos nossos terrenos pagam o IPTU. Agora, por quê? Falta total de informação. Nós não temos, gente, alguém que leve informação, um jurídico a não ser o IDAFRO, que leve informação para o nosso povo. Está aí a legislação Aldir Blanc, uma legislação cultural que veio a favorecer o povo de terreiro. Muita gente não tem conhecimento, a lei foi devidamente sancionada, está aí em vigor, as pessoas têm que se cadastrar num cadastro específico da cultura, por intermédio da secretaria, pela prefeitura ou pelo Estado, tá entendendo? Tem que fazer o cadastro para poder apresentar a documentação. Volto a dizer, só tem direito os terrenos legalizados. Vocês entendem por que da necessidade da documentação de estar devidamente legalizado? Porque você pode buscar todos esses direitos. Então vocês imaginem, um terreiro que paga IPTU, tem terreiros grandes que pagam uma fortuna de IPTU e não tem necessidade. A própria lei Aldir Blanc, dentro do município de São Paulo, é formado um órgão fiscalizador. Você sabe quantos representantes nós temos desse órgão fiscalizador? E o Estado é laico. A partir do momento que o Estado é laico, nós temos que ter representante em todos os lugares. Inclusive nessa parceria aqui da Aldir Blanc. Nós deveríamos ter representantes nossos das religiões afro-brasileiras. Sabe quanto que nós temos? Nenhum. É uma vergonha dentro de São Paulo ter um órgão fiscalizador de uma legislação que nos favorece e nós não termos um representante que possa estar de olho se está sendo direcionado para cá, se está direcionado para lá. Então nós temos uma falha muito grande nesses nossos direitos, tá me entendendo? É muito importante, é que o nosso povo não vê até onde que vai os nossos direitos, as nossas obrigações, e qual que é o interesse de outras religiões e não levar os nossos direitos. Infelizmente é lamentável. Um outro órgão também que é muito importante e que a gente vê alguns sacerdotes de Umbanda e de Candomblé muitas vezes participar, mas não são eleitos, não é? Exatamente. Que é exatamente o setor dos menores, como chama, meu Deus do céu, tanta coisa na cabeça. Os direitos que buscam os direitos dos menores,
tutela dos menores. Conselho tutelar. O conselho tutelar, tá aí outro caso, é um fenômeno. Tá entendendo? Os evangélicos, sabe o que eles fazem? Eles fretam um ônibus para todo mundo ir lá votar. Então, se você pegar o conselho tutelar, nós não vamos encontrar em nenhum lugar representantes da nossa religião. Agora, bom, mas qual é o problema nós não temos? Tem sim, nós temos muita coisa, tá me entendendo? Você pode perder um filho teu, porque eles podem direcionar, eles podem fazer alguma coisa, obviamente a gente tem sempre um pé atrás. Eu não estou aqui falando de forma generalizada dos evangélicos. Muito pelo contrário, tenho amigos, tenho parentes, tá me entendendo? Mas existe uma bancada deles, também, que é exatamente os neopentecostais, que eles fazem qualquer coisa para nos prejudicar. Qualquer coisa. Nós tivemos que sair em defesa de uma mãe de santo, a mãe Rita, uma cidade do interior aqui, que estava presa. Tá me entendendo? Ela foi condenada a 8 anos de prisão. Uma mãe de santo estava numa situação deplorável, numa cadeia pública feminina, porque ela desferiu com uma toalha, porque recepcionou desse menor um ataque muito grande, foi um palavrão, xingou ela, e ela se perdeu e bateu assim. O conselho tutelar daquela cidade se revoltou contra ela, montaram um inquérito de tal forma que foi para a justiça e ela foi condenada a 8 anos. Pasmem, ela respondeu o processo em liberdade. E quando você tem uma sentença condenatória, a qual você respondeu em liberdade, você tem o direito de responder à apelação também em liberdade. Isso é lei. Sabe o que aconteceu? A autoridade, o juiz, não é nem um juiz, era uma juíza daquela cidade, expediu o mandado. Ela só poderia apelar se fosse presa. Saiu o mandato de prisão, em um dia a polícia estava na casa pegando ela e levando ela para o presídio. Tudo isso aí feito por quem? Exatamente por um conselho tutelar. Depois nós tiramos ela, entramos no processo, infelizmente foi um advogado que fez da cidade, que não tinha um conhecimento na esfera criminal. Nós assumimos dali da condenação para frente. E hoje ela está em liberdade, tiramos ela, reduzimos a pena para 2 anos e pouco, e com isso ela pode ter aí uma infinidade de benefícios e está em liberdade. Mas ela tinha tomado 8 anos e pouco, meus irmãos. E, sabe, é muita coisa. Se a gente começar aqui a falar de direitos da nossa religião, não vai ter tempo, nós vamos ter que ficar muito tempo. Mas é importante que o nosso povo acorde, que o nosso povo tenha representantes que possam lutar pela gente, tá me entendendo? Porque, infelizmente, nós temos pessoas que são aventureiros. E, infelizmente, a gente também sabe que nessa época de campanha aparece paraquedista de tudo quanto é lado. Não é? Eu vou fazer, sabe? A gente não vê nada. Infelizmente, a gente não vê nada. Tá entendendo? A gente vê de vez em quando umas legislações que até a gente acha estapafúrdia, porque é um absurdo. Tá entendendo? Eu não vou nem aqui comentar, porque se eu falar, vai na pessoa direta, tá entendendo? Mas tem certas coisas que é absurda. Você legislar no município quando você já tem uma legislação de esfera federal. Quer dizer, são coisas absurdas. E se vangloria por isso, sabe? Então nós precisamos de gente da gente que conhece os nossos problemas. Porque quem não conhece os nossos problemas, não adianta. Mas não só conhecer os nossos problemas, né, doutor, mas também conhecer sobre legislação, sobre leis orgânicas, sobre o que pode ser feito, o que pode ser retirado, que já é ofertado pelo município e pelo Estado, em a nossa sociedade religiosa. Se você não tem buscar os nossos direitos, você não tem como ir buscar. Você não tem conhecimento. Né? E aquele que não tem conhecimento não abrange. Né? Por isso que é muito importante isso. Não só a educação
dentro dos terreiros, dentro das casas, mas como a educação do próprio filho de santo, para ele buscar um conselho tutelar, para ele se cadastrar, para ele tentar, para ele a importância se mobilizar para isso. Ele é ocupar os espaços públicos. Exatamente, é a mobilização. Incentivar isso em todas as esferas. Hoje nós temos entra numa politização, um pouco de informação, né, para que as pessoas se politizem. Exatamente. Sim, e hoje se você observar, em qualquer município que você vá, você encontra uma bancada evangélica que legisla 24 horas contra a nossa religião. Eles buscam legislação para oprimir os nossos direitos. Em qualquer lugar, você vai numa cidadezinha próxima aqui, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, em qualquer município que você vá, de 10 vereadores, você encontra lá 4 ou 5 evangélicos. Quer dizer, qualquer projeto de lei que eles colocam, ele já sai com quase que a maioria. Você depende de 50 mais 1. Ora, de 10 você já tem 4 ou 5, eu já estou praticamente, o projeto de lei que eu coloco já está praticamente aprovado. Está entendendo? Então eu dependo de fazer um conchavo com mais 1 ou 2 para que aquele meu projeto seja aprovado. Essa é a grande verdade, e é em todos os lugares, todos os lugares. Eu vou dar aqui um exemplo que nós tivemos recente aqui na cidade de São Paulo, com referência ao abate religioso que nós já estávamos defendendo no Supremo por intermédio de uma ação oriunda do Rio Grande do Sul. Em Cotia, há coisa de 2 anos, vai fazer 3 anos agora, no dia 23 de dezembro, a bancada evangélica, imagina, ó, a data, 23 de dezembro. Uma época que não tem mais ninguém, o pessoal já está viajando. O que fizeram? Olha só o que fizeram em Cotia. Foram lá, colocaram a bancada evangélica, colocaram o PL, aprovaram a proibição da imolação em Cotia, aprovaram, no final da tarde foi a sanção do prefeito e o prefeito sancionou. Olha que absurdo, coisa mais rápida, uma rapidez, né? Olha, os PLs fossem aprovados desse jeito. E aí nós ficamos numa situação tanto quanto difícil. Até porque você depende também, para poder sair em defesa, e esse tipo de defesa seria uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e para que a gente possa entrar com essa ação, a gente depende de um partido político. Olha só a dificuldade. Aí vai nós procurar, né, Tadeu? Um partido político que possa nos dar uma procuração, porque eu tenho que representar o partido. Essa ação é uma ação específica. E aí, você vai conversar com um partido, vai conversar com outro. Ah, tá tudo certo. No dia seguinte, sabe, doutor, eu conversei com todos, mas ninguém quer se envolver com problema de religião. Então ninguém resolve. Não é porque é religião. É porque é o bando, é a macumba, e ninguém quer se expor. Essa é a grande verdade, ninguém quer se expor. Graças aos nossos orixás, graças a Xangô, nós conseguimos, por intermédio do PSOL, tá entendendo? O presidente muito bacana, nos recepcionou, abriu as portas, e nós em 3 dias cassamos liminarmente essa decisão do prefeito, né, e daquela localidade. Fomos ao julgamento de mérito, ganhamos também, eles entraram com recurso, fomos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, porque estava em fase de apelação, saindo da comarca, obviamente vai para o Tribunal de Justiça, é uma ação que é uma ADIM, como disse, é uma ação direta de inconstitucionalidade, e ela é julgada pelo pleno do tribunal. Não são 3 desembargadores, como a apelação de todos que é julgada, que são 3. Esse tipo de ação é uma ação julgada pelo pleno, e são 30 desembargadores. É o pleno do Tribunal de Justiça que julga. E fomos vitoriosos também por 27-3. Não satisfeito, o Ministério Público de São Paulo recorreu também ao Supremo Tribunal Federal. Como nós já estávamos com aquela ação do Rio Grande do Sul já em fase de marcar o dia do julgamento, obviamente o ministro Marco Aurélio, que era um juiz ministro, não é juiz, ministro, ele já tinha a prevenção
do julgado. Obviamente o de Cotia também foi direcionado, haja vista a prevenção para ele também. Ele sobrestou esta ação até que julgássemos o caso do Rio Grande do Sul. Foi feito o julgamento do Rio Grande do Sul, obviamente a ação foi indeferida e retornou para São Paulo, inclusive publicou, faz coisa de 20 dias que foi publicado a recepção desse retorno, desse recurso extraordinário pelo Ministério Público de São Paulo, e foi publicado, quer dizer, acabou esse tipo de ação. Mas vocês imaginem as manobras que são feitas por outras religiões contra a nossa? Então vocês imaginem, para tudo nós temos que nos recorrer à justiça. Infelizmente, nós não temos ninguém que vá lutar por nós, tá entendendo? Nem Assembleia Legislativa, nem Câmara Municipal, mas nessa época, meus irmãos, vocês vão ser visitados. Vocês podem ter certeza que vocês vão ser visitados por alguém prometendo que vai fazer uma infinidade de coisas. Isso você não tem a sombra de dúvida. Não vai aparecer nenhum nem dois. Vai aparecer vários candidatos dizendo que... Dizendo não, ele não pode dizer nada, ele pode prometer. Eu prometo que vou fazer isso, eu prometo que vou fazer aquilo, eu prometo que vou fazer aquilo, mas não sei como é que vai fazer. Porque em primeiro lugar, para prometer, tem que saber, não é? Ele nem pode prometer, né? Existem também aqueles que vendem o voto em troca de doce de cola. Isso nem fala, Gabriel, isso eu nem falo mais. Porque o que vem de pai e mãe de santo, que se vende por saquinho de pipoca, tá me entendendo? Muitas vezes ele nem conhece a pessoa, tá me entendendo? Mas deu lá um saco, ele chega com uma Kombi desses docinhos, não custa R$1.000 e poucos reais. É uma falta de informação também. Mas muitas vezes eu acho que tem os dois lados, né? Quantos pedidos de doce de cosme da Damião o Dr. Basílio não deve receber? Nossa! É história do não ser de candidato. Mas é uma coisa absurda, uma Kombi de docinho. Aí custa R$5, você enche uma Kombi, tá entendendo? E via de regra essas pessoas têm até um dinheiro que pode recepcionar esse povo, via de regra não, são até contra a nossa religião, mas os nossos terreiros trabalham em prol daquela pessoa. Pede que os filhos de santo conversem com os filhos, com a mãe, com o pai, porque há nessa época aqui a necessidade, né? De que a religião converse com os pais, com os irmãos. Acho que tem que conversar com todo mundo para que as religiões de matriz africana tenham um representante à altura. É o que eu desejo que a nossa religião tenha, a partir do ano de 2021, uma pessoa que possa subir numa plenária, dizer que é da religião, não é? Gritar pelos nossos direitos e fazer alguma coisa, porque nós já estamos cansados de dar apoio para muitas pessoas, tá entendendo? Que sequer nós temos... O absurdo vai tão longe, Gabriel, que nós temos representantes na Assembleia Legislativa que entraram com um projeto de lei que já existe a lei há 10 anos. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, você imagina a falta de despreparo dessas pessoas? A hora que chegou para a sanção do governador do estado de São Paulo, essa legislação já existe há 10 anos. Aí devolveu a Assembleia Legislativa, que passou pelo jurídico da Assembleia, tá me entendendo? Ele pediu justificativa. Uma lei que já existe, tá entendendo? Inventou a segunda roda. Então vocês imaginem quem são as pessoas que nos representam. Não conhecem as leis. Tá entendendo? Então, para o cargo público, né? Eu acredito que esses últimos 2 anos, doutor Basílio, foi uma coisa bacana para nós que estamos à frente do IDAFO com a equipe. Nós conseguimos levar para muitas casas a possibilidade de ela auto se sustentar. Através de projetos, através de editais, através de captação de dinheiro, de valores, para a autossustentação da casa. Então não é um saquinho de pipoca, é fazer você aprender a pescar,
fazer você aprender os direitos que você tem, a manobra que você pode fazer para você se sustentar e não ficar precisando da mensalidade, da contribuição de um filho, você entendeu? De uma rifa, né? Então, um outro fator que é muito importante, hoje um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, eles têm um valor astronômico para poder aplicar em projetos de lei, tá entendendo? Em benefícios, em parcerias, tá entendendo? Com a sociedade, obviamente, cada um legisla e leva os direitos, leva as oportunidades para o seu povo, é óbvio, não é? E agora é que a gente fala tantas coisas que a gente está aí perdendo, tantas coisas que por tanta parceria, nós lidamos com cultura. O nosso povo é de cultura, né? O nosso candomblé é cultura pura, a nossa umbanda, capoeira, enfim, tem uma infinidade de coisas, é uma cultura. E nós não aproveitamos nada disso, nada. A gente vê inclusive festa de Iemanjá, que esse ano provavelmente não terá. Mas a gente vê o nosso povo ser extorquido pela prefeitura, para entrar um carro, uma van, um ônibus, tem que pagar. A pessoa para praticar caridade, para fazer um evento, que é lei, hein? Eu vou dizer mais, é lei. Existe uma lei pelo Sebastião Arcanjo, que é uma pessoa que era da nossa religião, por incrível que pareça, quem trabalha a favor da nossa religião não se reelege. É outro absurdo. Tiãozinho do PT abriu as portas para a nossa religião e não foi reeleito. E fez uma série de coisas, inclusive esta lei de Iemanjá, primeira e segunda semana do mês de dezembro, é realizado na instância de Praia Grande os festejos a Iemanjá. A prefeitura não está fazendo favor nenhum. Quando falam que vão acabar, não vão acabar com nada. Eles não vão acabar com nada. É lei. E por intermédio da lei, nós poderíamos buscar os nossos direitos pela Secretaria de Cultura, que deveria investir, porque é uma lei. E sabe o que acontece? Nós somos extorquidos. Está entendendo? Tem que pagar o solo, que eu entendo não ser pertinente, tem que pagar ônibus, tem que pagar uma série de coisas. Então aí existe 2 impostos, que é bitributação, que também não é constitucional, mas é aquela velha história. O IDAFRO, para comprar essa briga, nós vamos ter problema com os mais antigos. Então muitas vezes a gente prefere... porque existem algumas coisas também que não é correta. Tá me entendendo? Como, por exemplo, área 1, área 2, área 3, área 4, isso aí tem que haver um sorteio. Eu não posso ficar só aqui. O meu direito vai até no comércio do outro. Tá me entendendo? Por que sempre eu fico do lado da estátua de Iemanjá? Tá me entendendo? E por que o outro... Então, mas são coisas que a gente analisa todas essas coisas. Mas tem coisas que a gente não... né? A gente não pode mexer. Nesse campo cultural, quando existem as viradas culturais, que eles chamam os grupos de samba, folclore e tal, não poderia entrar os afoxés que estão dentro das nossas casas? Sim, com certeza. É que eu falo, a cultura nossa é muito grande. E por que não entra? Falta de oportunidade ou falta de alguém que lute por isso lá dentro? Exatamente. Com certeza é isso, porque não temos representante aí. Tá entendendo? O maior problema está aqui, uma lei Aldir Blanc aqui, que no órgão fiscalizador nós não temos um representante. E tem pessoas que estão lá dentro e falam que representa a religião. Ora, se representa, então não está roubando a lei. Não está buscando os nossos direitos. Então é muito complicado, mas não é realmente uma coisa que o nosso povo precisa de aprender, precisa procurar saber dos seus direitos. Nós temos muitos direitos, meus irmãos. Nós temos uma infinidade de direitos. Eu tenho uma cartilha, o meu site é www.umbandaemfoco.com.br. Nesse meu site tem uma cartilha de direitos e obrigações. É importante que vocês entrem ali para conhecer os seus direitos. O link, inclusive, foi disponibilizado na nossa rádio, nos comentários. Sim. Maravilha. Está entendendo? Porque ali é importante que vocês leiam
tem uma infinidade de coisas importantes para você. Quando você vai recolher um menor, quando você vai recolher um filho de santo. Nós já tivemos casos de recolhimento em que houve um infarto. Tá me entendendo? E aí, como que você fica, pai e mãe de santo, dizer que uma pessoa veio a falecer dentro do teu roncó? Aí, cárcere privado, né? Cárcere privado, já tivemos casos, eu, doutor Édio, saí daqui correndo. Nós tivemos um caso de um menor que o pai era evangélico, não digo nem que era evangélico, não tinha assim um amor, não tinha um amor pela nossa religião. E a mãe era frequentadora daquele ilê. Muito bem, essa criança, por motivos de doença, teve que ser recolhida. Pois bem, esse pai foi na delegacia, uma cidade do interior também, muitas vezes depara lá com uma autoridade policial também que não tem afinidade com a nossa religião, foi lá auto em flagrante. O pai de santo, por cárcere privado, ele tinha feito a cura e respondeu também por lesão corporal. Então, alegando que a criança estava em cárcere privado e estava machucado com a cura também. Então, vocês imaginam, e nós temos que comprovar, você tem que comprovar perante justiça que realmente isso aí faz parte da cultura. Agora, se você não está coberto por um documento, tá entendendo, que esse pai autorizou, está aí exatamente o problema. Entendeu? Que seja uma pessoa maior, que venha ter um problema, venha a falecer, nós já tivemos vários casos. É que a gente que eu estava falando, a gente pensa que isso acontece com o vizinho, que isso acontece em outro terreno, mas no meu não vai acontecer. E acontece. Acontece. Tem uma série de coisas. Então é importante que vocês entrem nesse site e examinem essa cartilha. Lá tem modelos, tá me entendendo? De tudo quanto é documento que você precisa de fazer, dos teus filhos de santo. Nós já tivemos casos, inclusive, de pessoas que frequentou o terreiro mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Veio a falecer. O pai de santo desta pessoa foi aqui no crematório para encomendar o corpo, fazer a reza, né? A família barrou, dizendo que ele não vai fazer absolutamente nada. Vocês imaginam? E não fez. E não fez. E não fez. E não fez. Enfiou o rabinho no meio das pernas e foi embora. Agora eu pergunto, por quê? Porque não está devidamente documentado. Se ele tem um documento de todos os filhos de santo, tá me entendendo? Que autoriza isso, e você registra num cartório de títulos e documentos, você está garantido. É que eu falo, o que está no papel é direito. O que não está no papel está no ar, está na boca. Perfeito. Vou fazer a leitura de alguns comentários aqui. O Maurício Rocha Saraiva deu uma boa noite. O Maurício é da equipe da Rádio Acapesp. Ô, Maurício, boa noite. Boa noite, A Elizabeth Abraão, Almeida Fox e a Thay, dando uma boa noite. A Thay Desani. Desani? Doutor, isso. Daiane Desani. A Daiane. Daiane. Doutor Basílio, esse sim me representa. Pai Tadeu, apenas gratidão. Meu pai de aula. A Elizabeth Abraão, Bravo. Pai Amaro, boa noite. Pai Amaro, grande Amaro. O Thales Henrique, que é filho do tempo que eu dirijo, né? Boa noite. Boa noite, Thales. Padrinho Catucá. Só um banho em foca. A Thay postou uma de foca. O Adenilson Correia, que é nosso irmão da Capesp, também mandou um axé a todos. Axé. Boa noite, Maurício. E é isso. Agradecer a presença. Já estamos caminhando para o programa, nós estamos finalmente caminhando para o fim do programa. E eu espero que voltem outras vezes, né, para dar continuidade nesse trabalho de informação. Eu acho muito importante. E gostaria de ouvir as considerações finais dos irmãos. Eu vou deixar as considerações finais para o Basílio e eu só quero fazer uma colocação bastante pertinente, Gabriel, que é assim, o nosso povo, quando quer, eles se reúnem e eles mostram a representação, o que é a Umbanda e o Candomblé. Eu acho que nós somos a terceira maior religião do Brasil, né? Então nós temos visto isso nos últimos tribunais, aonde tivemos os tribunais cheios de pessoas todas paramentadas, né? Não só aqui em São Paulo, como em Brasília também,
E é algo maravilhoso, assim, porque se une, aquilo enche, fomos homenageados pelos ministros, entendeu? Pela nossa participação. Então, eu acho que precisa, o povo da nossa religião, eles precisam tomar isso como objetivo. Essa união. Não importa se eu gosto do pai Gabriel Landim ou não. Eu vou fazer isso pelos orixás, eu vou fazer isso pela religião de todo. Né? Então, eu acho que isso nós temos tentado passar para as federações, para as casas que estão próximas do IDAFRO. E não é só essa empatia, é a união, é diferente. Né? E agradecer você, agradecer o Sérgio, né, toda a equipe da CAPESP e gratidão por estar junto. A Bárbara Rosa, que é minha esposa, né, que eu amo, mandou uma boa noite e disse excelente programa. Boa noite, Bárbara. Muito obrigado. Ele está fazendo uma média contigo, ele fala e tal. Meu irmão, doutor Basílio, suas Bem, meus considerações. queridos irmãos, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer o nosso querido irmão Gabriel Landim pelo convite, agradecer a CAPESP, essa instituição que nos apoia, está sempre de portas abertas, mandar um abraço, um tríplice fraternal abraço para o nosso querido irmão Sérgio, e dizer que nós estamos aqui lutando pela religião. Eu, como advogado criminalista há 40 anos, final do ano 41 anos, né? Sou de 1980, parte da minha advocacia eu dedico à religião. Sou uma pessoa que admiro minha religião, amo a minha religião, sou filho, eu sou nascido e criado na religião. Eu não sou nenhum aventureiro. Eu sou uma pessoa que dedico há 40 e poucos anos a defesa da nossa religião. Sou uma pessoa que tenho, como disse, um amor assim fora de série pela minha religião. Minha mãe era uma sacerdotisa também da religião, uma médium de caridade. Mandar aqui um beijo e o meu carinho, o meu respeito pelo meu pai de santo, que é Pai Jamil Rashid, uma pessoa que também é uma autoridade máxima da nossa querida Umbanda e também do Candomblé, que ele também representa. Pai Jamil representou a nossa religião no encontro geral das religiões na ONU, e Pai Jamil que representou Umbanda e Candomblé. Então, ao meu pai, a sua bênção, meu carinho. Estou com o papai Jamil, tenho 63 anos de idade e fui para lá. Minha mãe era filha de santo da casa também, então vocês imaginem, eu estou com ele desde os meus 5, 6 anos de idade. Há um tempão atrás, como disse, há uns 60 anos, 58 anos atrás, a Umbanda era um pouco diferente. A Umbanda se modificou com a evolução da sociedade e vai, obviamente, modificando um pouco. Mas antigamente era muito trabalhoso, principalmente para mim, para minha mãe, que era uma pessoa muito humilde, e a distância era muito grande, morava no Tatuapé, e a casa de Pai Jamil Rashid é em Pinheiro, então tomar 2 ônibus, e trabalhava a noite toda e saía de lá. Na época, a gente ainda tinha, na época de inverno, aquela neblina que a gente não chegava um palmo do nariz. As lâmpadas das ruas, quando existiam, eram lâmpadas mesmo. Então vocês imaginam o medo que eu e minha mãe vinha depois dos trabalhos. E os trabalhos eram segunda, quarta e sexta. Imaginem, segunda, quarta e sexta. Então vocês imaginem a dificuldade. Mas vencemos todos esses obstáculos, não é? Mamãe, infelizmente, está no Orum, está com certeza muito bem. E é isso, a minha vida é sair em defesa da religião, é o que eu sempre fiz, dedico a minha vida de corpo e alma à religião. Gostaria de mandar um beijo no coração de todos vocês que fazem parte da minha família. Vocês realmente fazem parte da nossa família. A família umbandista e a família candomblessista são 2 religiões que andam de mãos dadas. Essa é a grande verdade. Muita gente do candomblé
começou a sua espiritualidade na Umbanda e tem a Umbanda no coração. Tem muita gente que não vai para o Candomblé, que prefere cultuar a Umbanda. Respeitamos todas elas. Mas são duas religiões co-irmãs que têm que andar de mãos dadas. Um depende do outro. Na política, porque todos nós somos macumbeiros. Essa é a grande verdade. Nós somos os adoradores do demônio. Tá entendendo? Então nós temos que dar as mãos, tá me entendendo? Nos respeitar, acabar um pouco com esse negócio de orgulho, de um não visitar o outro, porque se eu vou visitar o outro, eu trago carga, sabe? Não existe isso, meus irmãos. Acho que nós precisamos de rever esses conceitos e rever essa posição, porque nós precisamos de unanimidade. Outras religiões que nós falávamos, que a gente, os mais velhos, pelo menos falavam, que não se mistura religião com política. E nós ficamos assistindo outras religiões passarem. E hoje em dia, nós estamos passando uma situação muito difícil nas câmaras municipais, nas assembleias, porque todas elas têm uma bancada evangélica. E nós, infelizmente, não temos ninguém. E precisamos de ter representantes nossos. Então eu gostaria de aqui, para finalizar, deixar um beijo no coração de todos vocês, dizer que o IDAFRO, Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, está à disposição. Pesquisem também o nosso site, que é www.idafro.org.br. Entrem lá, tem uma infinidade também de informações, e nós estamos aí para defender a nossa religião de Umbanda e de Candomblé. Um beijo no coração de todos vocês, meus irmãos. Perfeito. Uma curiosidade, o pai Jamil, ele é o pai da minha mãe de santo, que é a mãe Eliane. Mãe Eliane, conheço bem ela. Já bênção da mãe Eliane, a bênção de todos os meus amigos São primos. A mãe Eliane eu já tive, inclusive, na casa dela. É uma das diretoras da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil. É uma pessoa que também dignifica os nossos cultos afro. Com certeza. Deixa aqui um abraço a toda a equipe da Rádio Acapesp. Mais algum comentário aqui? O Thales, agradecer todo o conhecimento e instruções dessa noite. A Thay, brilhantes esclarecimentos. Doutor Basílio e Pai Tadeu de Oxóssi. Mãe Joelma da Casa do Flecheiro. E deixo também, venho dizer, né, que a Acapesp, ela está de braços e portas abertas aos irmãos, né? Tanto a rádio quanto a Acapesp estamos à disposição e de pé e à ordem. Sempre que proporcionar para nós, estaremos de pé e à ordem também. E a recíproca é verdadeira também, né? Essa é a grande verdade. Deixo um abraço para todos, até o próximo programa.